No dia em que a pobreza realmente nos incomodar, faremos tudo para vê-la longe dos nossos olhos. Não porque não queiramos conviver com ela, mas sim por acharmos que há necessidade de mudar a vida que está em nosso derredor. No dia em que a maledicência não mais nos agradar, não mais a ouviremos e seremos a estação terminal de qualquer convite à negatividade. No dia em que realmente sentirmos que somos irmãos uns dos outros, estenderemos as mãos fraternalmente, nos cumprimentaremos cordialmente e andaremos lado a lado, um do outro, com muita naturalidade. Espírito Baltazar, o médio altivo caríssimo. Se quiser que eu leia alguma coisa, você me avisa. Pode ler, Jorge. Pode ler, que ajuda. Pode ler. Dá tempo, né? Dá tempo, sim. Continuando, do livro Também Somos Luz, pelo Espírito de Irmã Maria do Rosário. E não te faltem a humildade e a paciência diante das dificuldades que encontres em teus caminhos evolutivos, esforçando-te por superá-las sem queixas ou revolta. Que não te faltem a coragem e a perseverança para superar os problemas que surjam em teu viver terreno, sabendo do esforço próprio é que a vitória surgirá. Que não te faltem a bondade e a ternura, o trato com teus irmãos de caminhada, entendendo que nem todos puderam alcançar os conhecimentos que adquiriste. Que não te faltem a esperança e a fé para prosseguir na superação das tuas derrotas de hoje, a fim de que o teu amanhã seja coroado de êxito. Que não te faltem a piedade e a compaixão diante da degradação moral que observares no comportamento alheio. Que não te faltem a tolerância e o perdão pelas agressões que recebes, para que consigas transformar toda a mágoa em manifestações de puro amor. Que não te faltem os atos de amor e caridade que enriquecerão tua vida de recompensas celestiais em proporção ao bem praticado. Que não te faltem recursos materiais para viver com dignidade e ainda amparar os que vivem à míngua sempre que te busquem auxílio. Que não te faltem, enfim, os sentimentos mais puros que souberes cultivar, para que toda a tua vida seja uma vivência plena de luz, de paz e sempre de muito amor. Pode ir, Sérgio. Vou ler mais uma aqui. A amizade é um dos valores mais importantes que o homem pode desenvolver enquanto encarnado. Pela amizade, ele cria condições para a continuidade da própria vida, pois ninguém há que viva sozinho, sem amparo,
sem forças, sem sustentação. Quando exigimos alguma coisa de amigos ou mesmo de parentes e não recebemos, devemos pensar antes de qualquer acusação se de nossa parte estamos estimulando as criaturas a serem boas. É necessário que aprendamos a estimular nossos irmãos de jornada a desenvolverem os melhores sentimentos para que, aí sim, essas criaturas doem o que elas podem doar para o Mestre Jesus. Espírito Baltazar, altivo caríssimo. Mais uma, Sérgio. Dá sim, tem 5 minutos. Eu estou com um livretozinho aqui pequeno. Então, termina você aí. Tá, vou terminar. Mantendo-nos na paz e mantendo-nos na luz, cedo ou tarde, a bondade divina nos responderá de modo efetivo, capaz de nos dizer de uma ou outra forma: Deus te ouviu. Deus está te abençoando, mas aguarda. Virá o momento em que a bênção será tão visível que tu não poderás ignorá-las. Com Jesus, representante máximo de Deus na terra, as coisas se passarão de modo diferente. Seu estado de espírito era outro. Sua evolução também era outra. Ele nos ensinou o sublime da caridade, ou seja, a caridade anônima, que ajuda sempre que pode e faz mais. Vê onde existe necessidade para socorrer. E não poderia ser de outro modo. Jesus, sempre Jesus, o mestre do amor. Bem, parece que a hora não dá mais. Nós começamos às 17, né? Com 6 minutos. Sim. Façamos o bem possível. Caminhemos os quilômetros necessários com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos nossas ideias. Estudemos sempre o Evangelho para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades das estradas, com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre. Participemos ativamente da nossa humanidade, dando nossa contribuição eficaz e feliz para que o reino de Deus, que Jesus tanto lutou por implantar, seja finalmente instalado na Terra. Falta 3 minutos. Mais um aqui rápido, tá? Somente quando somos capazes de amar, quando somos capazes de compreender as necessidades do próximo, unicamente quando temos condições de entender com sabedoria os problemas dos outros, é que carregamos conosco as marcas do equilíbrio, da bondade que nos faz ter a chamada pobreza de espírito, nos dizer evangélico. Bem, já estamos praticamente na hora. Vou fazer a prece
Rápido, tá? Bem. Deus dos nossos corações, Deus, nosso soberano e amado Senhor, mais uma vez nós aqui estamos para agradecer-te por mais uma semana nós aqui nos encontramos para estudar, para trabalhar, para pedir, para orar para aqueles que precisam. Mais um dia, mais uma semana que te agradecemos por tudo que tenhamos alcançado, por tudo que tenhamos passado, porque tudo é lição. Tudo que passamos, nós aprendemos. E sabemos que o Senhor sempre nos protege, principalmente aqueles que o seguem, aqueles que o adoram e seguem seus ensinamentos. E nós, como os espíritas, estamos aqui pedindo por nossos irmãos que estão em sofrimento, nossos irmãos que estão nas ruas, nas sarjetas, nossos irmãos que estão nos hospitais sofrendo, nossos irmãos que estão acometidos por essa pandemia. Pedimos, Senhor, que o Senhor Jesus, médico dos médicos, possa olhar por toda a humanidade que sofre, porque vivemos num mundo ainda muito tribulado. Pedimos muita proteção, pedimos a saúde para aqueles que sofrem, que se encontram enfermos. Pedimos pelos nossos irmãos da Casa de Bezerra de Menezes, que se encontram em tratamento espiritual e médico pela Falange Médica do Espaço, comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes e por Jesus Cristo, médico dos médicos. Nós estamos aqui pedindo por todos esses irmãos, pelos irmãos também que se encontram nas penitenciárias, que se encontram em asilos, que se encontram manicômicos. Nós estamos em nossos lares, estamos num teto, nós tivemos uma refeição, então nós pedimos muito por aqueles que nem um pão eles têm. Pedimos que, acima de tudo, o Senhor possa visitar todos os seus filhos e darem a todos eles, ao menos, a consolação, o alívio da dor que todos possam estar sentindo neste momento, porque nós só temos que agradecer. E pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos ilumine e nos proteja nesta tarde de estudos que aqui estamos começando. Em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes e da vovó Catarina, nós pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos na tarde de hoje. Que assim seja. Bem, deixa eu acender aqui a luz. A luz maior, né?
Gente, qual é o capítulo? Nós, semana passada, acabamos o capítulo Bem-aventurados pobres de espírito. E começaremos hoje, capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Tudo bem. Eu acertei. Capítulo 8º. Como sempre, eu vou colocar aqui na tela para visualizarem, né? Vocês conseguirem visualizar o estudo. Gente, ela permanecido até hoje. Hoje eu consegui. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Tá vendo, Jó? no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita... Vamos! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Onde estão os andores? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Eu só fiz uma pequena exibição, foi tudo que nós demos na Bem-aventurados pobres de espírito e anteriormente Bem-aventurados aflitos, em que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele falou também que Deus é sobre os humildes e sobre os orgulhosos. E ele falou que Deus escondeste as coisas terrestres, as coisas celestiais dos ricos, dos que sabem muito, e, em verdade, ele também admitiu, entregou a sabedoria aos pobres de espírito, né? Aqueles considerados pobres de espírito. Ele fala entre os pobres e aqueles... Não é rico no sentido de riqueza, são aqueles orgulhosos. Então, foi uma passagem que eu li, né, no capítulo anterior, em que Jesus falava que o Espírito da Verdade, né, que ocultaste as verdades celestiais desses orgulhosos, dos que se acham que sabem tudo, que se igualam a Deus por ter saber, conhecimento, mas ele as revelou aos pobres de espírito, aqueles humildes de coração. Então, foi tudo que nós estudamos, né? E estudamos também perdoar, né? Perdoar. Você viu a lição que Jesus deu, um exemplo, todos querendo apedrejar a mulher, nós conhecemos todos conhecemos essa passagem, e Jesus simplesmente começou a escrever o nome das pessoas e que atire a primeira pedra que tivesse em pecado. Eu falei aqui nas aulas passadas também sobre isso, que nós não devemos julgar ninguém, nossos amigos, irmãos, porque nós já estamos errando por pensamento, por palavras, já estamos criando uma condição negativa para a gente. E tem mais outras coisas aqui para passar para vocês. Não sei se eu vou conseguir. Semana passada eu não tinha conseguido, né? Vou ver se eu consigo agora. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á.
Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Meus irmãos, também foi tudo que nós demos aqui, né? Tudo que nós estudamos do Evangelho de Jesus. Só que hoje, desculpe até a brincadeira, hoje eu chamei Jesus para dar palestra para vocês, para me ajudar, né? Para ajudar ele falando pessoalmente, se bem que é filme, né? Mas são realmente as palavras de Jesus. E foi tudo que nós já demos aqui. Só queria reprisar, mas fazer um reprise sendo Jesus falando, né? Uma representação artística, né? Mas as palavras de Jesus. E vocês devem lembrar que eu li o Evangelho que Jesus ensinou e ele repetiu: não acumuleis tesouro na terra. Que eu falei várias vezes aqui, nós não levamos nada de material. As pessoas, às vezes, como se diz, são mão fechada, né? É uma gíria que falamos, mas deixamos de ajudar, deixamos de fazer o bem, deixamos de fazer uma doação, deixamos de ajudar o próximo, fazer a caridade, e nós ficamos ali pensando não, eu trabalhei muito, mas que Jesus falou, a traça corrói, os ladrões roubam, nós não levamos nada de material, nós levamos são as nossas qualidades. E justamente também ele falou, não julgueis para não ser julgados. Porque quando nós julgamos uma pessoa, nós estamos fazendo um juízo e às vezes errado. Nós não somos Jesus para julgar,
não somos Deus, não somos nem um Francisco de Assis, um Chico Xavier. Então, não julgueis, foi o que Jesus falou. Então, os ensinamentos sublimes de Jesus, que foi tudo que nós já passamos aqui. Eu queria só reprisar, eu estava tentando passar algumas semanas, eu não consegui. E essa semana eu passei os dias todos estudando, né? Tentando aqui na internet e consegui. Então, lembram, né, as palavras de Jesus, se vocês esqueceram o que foi dado aqui, o que eu falei, lembram que foi tudo isso que Jesus tem nos ensinado, eu tenho lido aqui aos sábados. São esses sublimes ensinamentos, só através da caridade, só através desses ensinamentos, e nós praticando-os, é que nós realmente poderemos ter uma vida melhor, termos uma consolação, termos uma certeza de um futuro melhor, um futuro espiritual, de termos uns planos melhores, de Deus nos abençoar, termos coisas melhores em nossa vida que faça bem para nós, atrairmos bons amigos, bons empregos, boas pessoas, termos uma vida feliz, apesar desse mundo não ser o mundo, nós não temos felicidade plena neste mundo. Já falamos muito isso aqui, mas com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, seguindo as palavras do nosso mestre, guia e modelo da humanidade, nós temos uma segurança, temos o consolo e temos uma certeza de que nós não morremos, que nós somos um espírito imortal e que tudo que passamos aqui na Terra, tudo que estamos passando são provações que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Eu falo muito isso aqui todos os sábados praticamente, mas isso é para nós termos a convicção mesmo que estamos ainda numa pandemia, nós estamos ainda cheio de problemas. Então, aonde o mundo, como Jesus falou, não vos pode dar essa segurança, essa paz, essa tranquilidade. Você vê, cada dia que passa, nós vemos reportagem em televisões. Rio de Janeiro, então, não tem governador que pare aqui. Nós não falamos em política, mas temos que falar a realidade, né? Então, nós estamos muito mal assessorados, nós estamos com problemas com todas as formas, não temos para onde correr. A nossa segurança, o nosso alívio, o nosso consolo está em Jesus, está nos ensinamentos espíritas cristãos, está em tudo que nós estamos aqui aprendendo, eu aprendendo mais ainda, porque quando eu falo, eu estou relembrando o que eu já li algumas vezes e tento repassar para vocês. Eu pedi a ajuda do amigo Jesus, né? E tem mais um para passar esse né, do próximo estudo, eu vou passar. Mas nós temos que ter essa convicção, ajudar, fazer o bem, porque não tem outra solução, não existe outra, não existe. Não a religião, gente. Qualquer religião que vocês procurarem, seja ela evangélica, católica, deem o de melhor que vocês possam dar. Façam ser melhor. Se o pastor não corresponde, se o padre não corresponde, se ele tem problemas, como nós vemos aí acontecerem, não se preocupem, Deus é o mesmo. No Espiritismo, nós encontramos pessoas também que causam problemas, que às vezes estão ali para nos pôr à prova, né? Mas não é só a religião. Eu falo muito aqui que o Espiritismo, para mim, ele é completo no sentido de o Espírito da Verdade, ele veio revelar tudo que Jesus disse há 2000 anos, veio nos comprovar sobre a vida eterna, sobre as leis da reencarnação, quer dizer, é o Cristo Consolador. Então, o Espírito da Verdade, que é um conjunto de espíritos superiores, e eu estava
ouvindo ontem um programa no YouTube sobre psicologia e espiritismo, e falava justamente de Joana de Ângeles. Eu comecei a me interessar por Joana de Ângeles e Divaldo, depois de ver o filme. Não sei se vocês viram esse lindo, lindo filme. Lindo. Eu me achei inútil. Hoje eu estava conversando com a mãe Créia, eu falei que eu me achei inútil. Eu não fiz nada, não edifiquei nada. Vendo a Mansões do Caminho, vendo as obras de Chico, falei, eu não fiz nada. Mas eu comecei a me interessar. O Chico, eu já sou um grande fã, né? Eu não sou fã daquele cantor de rock aí, eu esqueci, nem sei o nome. Funk nem fale. Pagode também nem me fale, não sei. Não sou fã de ninguém, não sou fã de artista, eu sou fã de Jesus. Eu sou fã de carteirinha, amo Jesus, Maria de Nazaré, Jesus, os dois aqui, né? O quadro, né? Não eles, né? Mas Jesus está em todo lugar. Eu amo mesmo de coração. Eu sou fã deles. Não sou fã de Neymar, não sou fã de nenhum desses jogadores, nada, nada. Eles nada vão fazer por nós, mas Jesus só quer que nós façamos o quê? Cumprir seus ensinamentos, cumprir as suas palavras, fazer o bem, fazer a caridade, construir, fazer o bem. Eu vi, já estou me interessando assim nas obras de Divaldo e Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela foi Clara de Assis. E Joana de Cuso, na época de Jesus, eu falei aqui, na época de Jesus ela foi queimada, logo depois ela foi queimada. E quem eram os dois filhos dela que estavam lá? Divaldo. E o outro, aquele companheiro dele que estava do lado dele em todos os momentos na vida. E eu comecei a me interessar muito, ainda mais sabendo que Joana de Ângeles é Clara de Assis. Eu sou, assim, depois de Jesus e Maria, eu tenho assim, uma coisa muito forte com Francisco de Assis, uma coisa assim que me atrai muito. E sabendo que ela é a Clara, Joana de Ângeles, eu comecei a me interessar a estudar. Eu vi uma entrevista do Jô com o Divaldo, que o Divaldo ele faz aquelas cenas, né? Nós rimos, todo mundo ri, né? É uma coisa muito, muito bacana, né? Muito bonita as palestras dele. O Jô perguntou, ele falando uma entrevista, a primeira vez que ele teve com Chico Xavier, ele estava começando, inseguro, não sabia se escrevia, se estava certo, não sabia quem era o mentor espiritual que é a Joana de Ângeles. Ele foi estar com Chico Xavier e ele falou para o Jô Soares, né, brincando, né? Eu me apaixonei logo, me apaixonei pelaquela figura, doce figura de Chico Xavier, aquela pessoa dócil, palavras, a palavra dele transmitia uma doçura. Eu me apaixonei. Falei, eu me apaixonei pelo Divaldo, já me apaixonei também. Pelos dois, né? É uma entrevista tão linda, você encontra no YouTube. Eu passo meus tempos, minhas horas livres, pesquisando, estudando, vendo sobre obras de grandes espíritas, né, que nos antecederam, que nos deixaram obras, nos deixaram ensinamentos para nós prosseguirmos as obras deles. Então, eu me achei assim uma pessoa, gente, eu não produzi nada, e eu tenho que começar a fazer alguma coisa para mim mesmo, né? A mãe Créia falou, quando eu chegar no outro plano, eu ter deixado uma luz aqui na Terra, em vez de deixar um ponto de trevas, de escuridão, nós temos que realmente fazer alguma coisa de bem, que seja marcante, que ajude a muitos, como os ensinamentos de Jesus, como Jesus acabou de falar aqui agora, né? Eu posso dizer que foi Jesus que falou? Eu posso, sim, foi Jesus. Pedi ajuda a ele para falar um pouquinho aqui. Mas, gente, eu vou voltar ao nosso capítulo, onde nós paramos, né? Foi bem-aventurado, bem-aventurados os pobres de espírito, e vamos começar bem-aventurados que têm puro coração.
Bem-aventurados, pobres de espírito e puros de coração. Aqui. Bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 8º. E vou voltar depois, pedir ajuda a Jesus. Ver se ele me ajuda na palestra. Capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos, né, são subtítulos. Pecar por pensamento, adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Esses são os subtítulos que vamos estudar. E começando aqui por bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é a promessa de Jesus. Puro de coração são aquelas pessoas boas, aquelas que não têm nenhuma mágoa, nenhuma mácula do coração, nenhum ódio. São pureza. Essa é a pureza que as pessoas conseguirão ver a Deus. Ver a Deus no sentido de estar num plano espiritual evoluído, superior, encontrar seres de luz. Você imagina encontrar Chico Xavier, encontrar Madre Teresa, encontrar Jesus, eu não vou nem dizer, porque é pedir muito, né, por hora, mas vamos chegar lá um dia. Deus nos criou não para o sofrimento e não para um inferno definitivo, mas Ele nos criou para, através de encarnações e encarnações, de erros e acertos, nós vamos acertando e alcançando realmente tudo Jesus ensinou. Fazer o bem, não odiar, perdoar, ser puro de coração, porque verão a Deus, né? Verão a Deus porque serão felizes, né? Nessa próxima etapa que nós estamos nessa transição de tanto sofrimento. Nós, na próxima encarnação, se nós seguirmos o mínimo, não precisa ser santo, que nós não vamos conseguir realmente ser santo. É preciso muitas encarnações para ser um espírito evoluído, como Chico, como Divaldo, como Joana, de Ângeles. Mas vamos fazer a nossa parte. Se nós fizermos isso, se não odiarmos, quem é puro de coração não odeia. Então, eles terão um plano espiritual bem elevado. Foi o que eu falei semana passada. Não queira ser pego desprevenido e passar por um outro plano espiritual, vamos dizer, desencarnar, tendo maus pensamentos, tendo ódio no coração. Por quê? Porque nós não iremos para um plano espiritual bom. Nós vamos para um plano espiritual semelhante ao nosso estado vibratório. Se nós temos ódio, maus pensamentos, nós vamos encontrar no plano espiritual pessoas iguais a gente, né? Deixa eu conseguir aqui. Então, item 2. Então lhe apresentaram umas crianças para que as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas, Jesus, vendo-os, aborreceu-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhes as mãos. Mateus capítulo 10, versículo 13 e 16. Aqui é o número 3, tá, gente? Eu, quando passei, não... Número 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade. Foi o que nós falamos semana passada e retrasada. A simplicidade e a caridade andam de mãos dadas, né? E a pureza de coração também separado. Você vê
as virtudes que Jesus nos ensina, e a humildade, simplicidade, a caridade. A pureza de coração, gente, ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como ele a tomou também por símbolo de humildade. Por quê? Porque a criança, até os 7 anos, ela ainda é aquela criança pura, ela ainda está mais no plano espiritual do que no plano físico, ela ainda está naquela transição. Então, ela tem ainda aquela pureza, aquela bondade, né? Então, vamos prosseguir aqui. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo. Pode. O espírito da criança pode ser uma pessoa antiga, um espírito até às vezes ruim, mas enquanto criança, ela apresenta aquela pureza, apresenta aquela bondade, aquele rostinho de anjo. É isso que Jesus quis dizer. Então, e trazer, pode ser um espírito antigo, né? E trazer ao renascer para a vida material imperfeições das quais não se despojou em suas existências precedentes. Pode acontecer, um espírito que está ali às vezes que tem muitos defeitos, muitas imperfeições. Somente o espírito que chegou à perfeição poderá dar-nos o exemplo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente da criança. Não importa o passado dela, porque quando ela é criança, ela é pura. Pois a criança, como está dito aqui, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa de outras vidas, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Assim, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a elas se assemelham. Entendeu muito bem, né, gente? Não quer dizer que a criança é um espírito. E nós não sabemos que aquele espírito é. Quando cresce, nós vemos. Uma criança boazinha, humilde, obediente, mas quando cresce começa a se revelar os traços da personalidade, começa a causar problemas para os pais, na escola, para os amigos. Mas aí depois de 7 anos, depois na mocidade, na puberdade, na adolescência, aí vai realmente o espírito, das tendências anteriores, vão sendo colocado para fora. Mas enquanto criança, ela tem aquela pureza. Então Jesus fala aquele que se assemelham, não que seja aquela criança, mas a pureza que se assemelha àquela criança que ainda não sabe o que é o certo e o que é errado. E só faz o certo, só faz as coisas boas. Tem aquela pureza. Então, voltando aqui. No entanto, se o espírito da criança já viveu, porque não se apresenta desde o nascimento como realmente é. Aí está aqui embaixo. Tudo é sábio nas obras de Deus. Tudo. Deus é sábio. Deus é o supremo do universo. Sem Deus, nós não existiríamos. É aquele que criou tudo e todos. Não existe poder nenhum maior do que Deus. Nada, nada. Pode dizer que tem religião, que tem isso, tem aquilo. Não existe poder nenhum acima de Deus. Deus é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente e onisciente. Quer dizer, todo-poderoso, está em todo lugar e presente em todo lugar e sabe de tudo, presente, passado e futuro. Esses são os atributos da divindade. Então, a criança tem necessidade de cuidados que apenas o carinho materno pode lhe proporcionar. E este carinho aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Realmente, é como Jesus falou, a criança, no momento, ela é pura. Ela ainda não atingiu a puberdade. Ela ainda está sob o auspício da espiritualidade, da mãe, dos pais.
dos amigos, das crianças, dos irmãos, aquele que ela só passa coisas boas. Então, para a mãe, seu filho é sempre um anjo. Não é verdade, gente? Minha filha é um anjo. Ela pronta, quebra tudo, mas é um anjo. Ela é aquela bondade que você vê no rosto, aquela inocência, faz as coisas porque é pura. Não tem maldade, ela acha que não vai fazer mal nenhum em quebrar, em subir ali, quebrar um prato, quebrar um copo. Ela acha que não é nada demais. Ela não é apegada às coisas materiais ainda, porque ainda está sob a influência do plano espiritual até os 7 anos. Então, sempre é um anjo, né, nossos filhos, né? Todo mundo fala isso, né? Eu falo da minha filha. E é preciso que assim seja, para cativar-lhe a solicitude. Ela não teria podido ter para com ele o mesmo cuidado se, em vez da graciosidade, ingenuidade, tivesse encontrado na criança, sob os traços infantis, um caráter maduro. É impossível. Uma criança de 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos, ter um caráter maduro, ideias de adulto. É tudo perfeito na natureza. Conforme as plantas, você vê aquela raizinha, ela começa a crescer, a brotar, começa a dar fruto. É tudo realmente um processo. Nós temos ciclos na natureza, né? É o ciclo aqui, no caso do ser humano, nós, é o ciclo de 7 e 7 anos. Até os 7, ela ainda está mais presa a um plano espiritual. Depois dos 7 anos, ela já começa a ter um certo livre-arbítrio, ela vai começando a desapegar das coisas e vai aprendendo e vai pondo para fora a sua personalidade, aquilo que ela é. Então, foi preciso, além disso, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não resistiria a uma atividade excessiva do espírito. Tudo certinho, gente. Tudo, as leis de Deus são certíssimas, perfeita. Nós é que erramos, nós é que falhamos, nós é que cometemos na natureza, nós é que interferimos para que aconteça coisas ruins, que aconteça, vamos dizer, o desmatamento, causa tempestade, causa sol, calor excessivamente, causa inundações. Nós é que interferimos na natureza, porque tudo é perfeito. Deus é perfeito e a sua criação também é perfeita. Mas nós destruímos a perfeição, essa natureza perfeita. O ser humano também tem as qualidades para ser perfeito, mas ele tem que trabalhar esse evangelho de Jesus, ele tem que começar a pôr a mão nas obras, fazer as obras realmente, né? Trabalhar, fazer o bem. Não adianta ficar só em casa lendo, ou casa-trabalho, estudando. Nós temos que nos dedicar à parte espiritual, porque nós somos espírito, que estamos num corpo. Corpo, como eu falei aqui, o corpo é uma veste, que nós mudamos de veste, encarnações em encarnações. O verdadeiro ser é o espírito, e nós temos que cuidar do espírito. Nós temos que alimentar esse espírito, como eu sempre falo aqui. Nós temos que cuidar dele como? Essa semana minha irmã perguntou: Sérgio, o que eu faço para melhorar, para cuidar do espírito? Eu falei, é tão simples. Você tem o Evangelho, segundo o Espiritismo no lar, que eu te dei. Vai lendo todos os dias. Antes de dormir, faça uma prece agradecendo. Quando acordar, também agradeça. Mas leia o Evangelho. Vê programas agora no YouTube, porque o Divaldo está dando todo dia palestra. Então, você encontra no Face, palestra do Divaldo, no YouTube. Você vai aprendendo ali, você vai ouvindo coisas boas, você vai vendo o exemplo, e aquilo ali vai nos inspirar, vai fazer com que nós, tanto ouvir, vamos começar a fazer o bem, vamos começar a nos converter,
aquela conversão, né? Como Saulo para Paulo, né? Aquela conversão que ele falou que não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Mas é um processo lento. Eu falei, você tem que começar a ler, tem que começar a assistir bons programas. Conversa comigo, você quase não conversa sobre essas coisas, pergunta. Eu não sei muito não, mas eu leio. E que você perguntar, vamos ler junto. Vamos ler e vamos aprender junto. Ela já começou a ler. É uma outra irmã, né? Porque tem uma que já frequentou a nossa casa. Ela foi cunhada do Paulo Drube, né? Teve a irmã que foi cunhada dele, frequentou a nossa casa, a mãe Cléia conhece ela. Então, voltando aqui, podemos observar em crianças precoces. Como podemos observar, é por isso que, se aproximando a encarnação, o espírito entrando em estado de perturbação, perde pouco a pouco a consciência. O espírito, gente, quando está no plano espiritual, numa colônia, numa escola, aprendendo, já preparando para encarnar aqui na Terra, e já tem um guia espiritual que afiançou a sua estadia aqui, ele entra em um estado de sono. Aqui está dizendo estado de perturbação, porque ele perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Porque ele entra num sono. E nesse adormecimento, essa perda de consciência, ele vai esquecendo quem ele foi. Porque se nós encarnarmos sabendo quem fomos, olha, nós vamos querer voltar. Vamos querer voltar e, não sei, se nós soubéssemos que nós já fizemos, né, é bom não saber mesmo. Então, Deus é sábio. As leis de Deus são sábias. Então, vai perdendo a consciência de si mesmo. Ele permanece durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e lhe fazer esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que poderiam confundi-lo. Está vendo como a justiça de Deus é perfeita? Porque a criança também não lembra. Só depois de certo período, depois de 7 anos, que ela vai, mesmo assim, não vai lembrar. Ela vai tomando consciência gradativamente e assumindo aquela personalidade de coisas que ela já foi em outras vidas. Ela vai assumindo aquela personalidade. E aquela pessoa, eu vi pequenininha, pô, já está uma pessoa antipática, já está uma pessoa diferente. Era uma criança tão bonitinha, tão boazinha, um anjozinho, mas quando vai crescendo, ela vai realmente mostrando quem ela é. É por isso que há o esquecimento. Isso, gradativamente, nós vamos. Às vezes, nós sonhamos com o passado. Às vezes, nós temos um insight que vemos que nós fomos em vidas anteriores. E, às vezes, por necessidade até médica, indicação médica, é feito por um psicólogo, um psiquiatra, a regressão de vidas passadas, que chama-se terapia de vidas passadas, TVP, que às vezes a pessoa tem um bloqueio muito grande, que aquilo ali causa doença, causa transtorno mental, um mal, alguma coisa que ela tenha feito em outra vida, ou que fizeram a ela, está bloqueando o progresso espiritual dela. Então, às vezes, tem essa necessidade, não é recomendado por curiosidade. Eu quero saber quem eu fui em outras vidas. Quero saber se eu fui um rei, um isso ou aquilo. Não é recomendado, só em casos extremos, casos médicos mesmo, né? Recomendado para poder ter um tratamento correto por um especialista para não haver até perigo, né? Porque há realmente um perigo, né? Então, seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam, como eu falei, gradualmente o seu desenvolvimento. Então, a criança não tem ainda aquele
aquela lembrança ou personalidade. Não tem, ela ainda é um anjo, né? Podemos dizer assim. Então, ela vai gradualmente se desenvolvendo. Por isso que tem as idades, 10, aí começa 11, 12, a puberdade, depois a adolescência, né? Muitos falam aborrecência, né? Hoje estão falando isso, né? Uma certa forma de brincadeira, né? Juntamente com o crescimento do corpo, né? O corpo vai crescendo, vai tomando forma. O homem, né, vai desenvolvendo músculos, a mulher já vai tomando aquela forma de um corpo de moça. Então, é gradualmente. Assim, pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a base do seu caráter estão ainda adormecidas. Estão adormecidas. Ele não consegue lembrar. Por essa razão, as leis de Deus são perfeitas. As leis divinas são perfeitas nesse sentido, em tudo, né? Mas é mais uma demonstração das leis de Deus, que a necessidade de não lembrarmos e da criança não ter ainda uma personalidade, um caráter formado, que estão adormecidos, como está escrito aqui, ó, adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos, né, permanecem latente é interno, mas sem botar para fora, né? Está lá dentro, está latente, aquele instintos ainda, né? Depois que cresce, que você vê que aquela pessoa é raivosa, ela tem um instinto ruim, né? Nós começamos a falar que, gente, aquela criança não era assim, né? Tem um instinto latente lá dentro, mas enquanto criança ela não libera aquilo está preso nela. Ela é mais dócil e exatamente por isso mais acessível às impressões, no caso a criança, que pode modificar a sua natureza e fazê-la progredir. Nós podemos mudar, nós estamos aqui para mudarmos. Nós, porque eu sou uma pessoa chata mesmo, eu sou assim, vou morrer assim. Não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui, como está dizendo aqui, as impressões que nós recebemos, como uma leitura, como um filme, umas coisas boas, essas impressões podem aqui, como está escrito, impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir. Para isso que renascemos. Senão não teria necessidade de renascermos. Para isso. Nós progredimos sim, nós modificamos. E ai daquele que fala, eu sou assim, vou morrer assim. Ele vai morrer assim, mas vai voltar assim. E vai ter que mudar, por bem ou por mal. Né? Não é por mal no sentido de vou encostar nele uma faca, ou alguém vai encostar, ou qualquer religião vai impor. Não, ele vai aprender com a natureza, vai aprender com a vida. A vida ou vai pelo amor, vai pela dor. Né? É uma lei espiritual. Então, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais, mais fácil, né? Porque a criança ainda tem aquela pureza. Eu vou tentar passar mais uma coisinha aqui. Deixa eu marcar isso aqui para mim não esquecer onde eu parei. Eu vou tentar, porque já estamos acabando, eu vou tentar ver se eu consigo aqui, justamente sobre o que eu falei, tá, gente? Justamente o que acabei de falar agora, deixar vir as minhas crianças, os pequeninos, né? Se eu conseguir, tenho certeza que eu vou conseguir, que já consegui duas aqui, né? Duas passagens aqui de Jesus. E vou conseguir essa também. Não. Vamos ver. Interromper. Converter. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Senão, eu vou encerrar ali. Pegou aquelas duas, mas agora não quer. Jesus fala justamente da deixar vir a mim os pequeninos, mas não consegui, não. Então, vamos fazer a nossa prece.
Mas a lição é deixar vir a mim os pequeninos, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, porque estarão nos planos espirituais superiores, né? Quer dizer isso, em planos espirituais superiores. Não consegui esse último, mas consegui as duas, né? Vocês viram, né? Jesus me ajudou a fazer essa palestra. Posso dizer isso, né? É isso aqui, deixar ver minhas crianças, não consegui, mas não tem problema. O mais importante aqui foi passado. Eu queria falar para vocês também, mas não vai dar tempo, sobre a água magnetizada. Eu vou passar essa semana que vem, tá? O tempo nosso é pequeno, né? Há artigos. Benefício da água magnetizada e qualidade de vida. Fala sobre, segundo o Espiritismo, a magnetização da água fluidificada, né? Através da prece, da reunião. É muito importante isso, fala de curas mesmo, milagrosas. Então, como eu não consegui essa última, né, mas não tem importância porque consegui passar duas coisas aqui importantíssimas. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Bem, isso aqui nós já passamos, né, gente? Nós já passamos isso. Perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Então, vamos aqui encerrar, porque tem um aqui que Jesus fala sobre deixar vir a mim os pequeninos. Não consegui não, mas deixa. Já consegui duas anteriores, né? Foi ótima. Jesus presente, ele está presente, ele está... Jesus nunca nos deixou, está presente, como diz na Igreja Católica. O Senhor está conosco, esteja no meio de vós. Jesus nunca nos deixou, ele simplesmente prometeu o Espírito da verdade, os Espíritos, né? São vários Espíritos, o Cristo Consolador, que nos trouxe essa doutrina maravilhosa que nós estamos praticando aqui em nossos estudos, né? Então, faltam 5 minutos, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Bom, deixa eu só... apagar a luz aqui. Bem, mais um dia de trabalho, mais uma semana, nós só temos que agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e de bondade, nós, mais uma vez, te agradecemos pela essa reunião aqui de irmãos reunidos em seu nome para ajudar aos nossos irmãos carentes, nossos irmãos que tantos precisam de ajuda. Que as nossas orações, os nossos pensamentos, que a sua vibração, o seu poder possa alcançar todas essas pessoas que necessitam, possam levar uma luz, um alívio às suas dores, aos seus sofrimentos. E, Senhor, que nós possamos também ser forte, proteja a todos nós, proteja nossas famílias, proteja todos os irmãos da nossa casa de estudo, Bezerra de Menezes,
Proteja toda a humanidade, todas as crianças, todos aqueles, Senhor, que ainda não conhecem sua palavra, que não conhecem o seu nome, que ainda não acordou para a vida espiritual. Pedimos por essas pessoas ignorantes da sua palavra, que o Senhor possa ter misericórdia e que no momento exato todos aqueles que ainda não o conhecem, aqueles que ainda praticam o mal, tenham essa oportunidade de um dia conhecer a verdade e começar a praticar o bem também. Essa é a finalidade da nossa existência aqui na Terra. É um dia chegarmos até Deus, de encarnação em encarnação, evolução, evolução. Nós chegaremos lá um dia. Então, nós só temos que agradecer, e agradecer por essa tarde de estudo. E em teu sagrado nome, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, médico dos médicos, em nome de Maria Santíssima, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina e em nome da irmã Angélica, nós pedimos permissão para encerrar nossos estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Deixa eu acender aqui a luz. Bem, meus irmãos, mais uma semana, né? Mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estudo. E aqui estamos, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, nossos guias espirituais. E, se Deus quiser, estaremos aqui próximo sábado também estudando, aprendendo mais um pouco. Eu sou o primeiro a aprender, né? Aprendendo e ajudando, tentando levar a palavra àqueles que precisam e orações também para aqueles que estão necessitados. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser cumprimentar o outro, quiser se despedir, eu desde já desejo a todos um excelente domingo, que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Se ninguém tem nada para falar, eu vou desligar, tá bom, gente? Bom domingo e até a semana que vem. Um abraço. Obrigado, Jorge.